Oi, filha de Diego no comando, tudo bem com vocês? Como é que tá? Tudo bem? Bom, hoje eu tô aqui pra contar mais uma experiência de DR e hoje eu vim contar o dia em que eu fui pra Hogwarts na época dos marotos. Bom, vamos começar por quem eu era na minha DR. Meu nome era Magnolia Black, eu era filha dos Black ali. Dos Black é quando eu falo, gente, na época dos marotos é Valborga e Orion Black, porque eu era a irmã gêmea de Regulus Black, que pra quem não sabe é irmão de Sirius, era irmão de Sirius. Quem lê os livros ou quem sabe bastante sobre Harry Potter vai saber de quem eu tô falando. Ele fez um sacrifício muito grande, mas que, porém, não é muito reconhecido pela comunidade, nem por tanta gente assim, tá? Mas, sim, ele faz parte da história do mundo bruxo. Inclusive, se não fosse por ele, provavelmente Harry Potter não teria conseguido matar Voldemort, tá? Então, é sobre. Eu e Regulus, a gente era irmãos gêmeos. Então, já começamos por aí, tá? Nessa DR. E tudo começa quando a gente entra no nosso quinto ano, nosso sexto ano bruxo em Hogwarts. Que era quando a gente já tava entrando em ascensão, o Voldemort já queria que a gente fosse comensais da morte. Na verdade, isso já havia sido planejado pelos nossos pais, eles colocavam uma pressão muito grande, tanto em mim quanto em Regulus, tá? Então isso já havia acontecido há muito tempo já, de épocas. E vamos lá. É necessário dizer que aqui eu não vou ter papelzinho de menina boazinha ou de salvar todo mundo, muito pelo contrário, tá? Tô longe disso. Até porque nossa família era muito supremacista e eles colocavam pressão na gente, tipo assim, a todo momento. Então, eu não vou me fazer de boazinha aqui, eu realmente vou falar tudo o que eu fiz e o porquê que eu fiz e o porquê que isso me ajudou a saber do que eu sou capaz e também quem eu sou hoje. Hoje eu consigo conversar sobre isso, mas antes eu não conseguia falar sobre isso, porque era uma coisa um baque muito grande pra mim. Porque envolve, sabe, de pessoas muito importantes, então é sobre isso. Bom, no nosso sexto ano bruxo, tanto eu quanto o Regulus, a gente já tava ali, como eu posso falar, mais proficiente na arte da magia, né, das trevas. Pra quem não sabe, Salazar Sonserina, ele não tinha só a câmara secreta em que tinha o basilisco e tudo mais. Ele tinha a nossa comunal da Sonserina e logo depois da comunal tinha uma vidraça, né? Que dava pra meio que um portal em que somente Sonserinos escolhidos podiam passar por esse portal, né? E que nos enviava pra uma sala em que a gente poderia, estudar qualquer conteúdo de magia das trevas, de arte das trevas. E isso era, pra poucos alunos, só eu, Regulus e um grupinho de 6 pessoas podia realmente, de fato, estudar arte das trevas ali, escondido não só do diretor, mas de todo mundo da escola. Então, por isso que era um grupinho muito fechado. Então, a gente já vinha estudando arte das trevas desde quando a gente entrou em Hogwarts, que foi em 1972. Então, em 1976, que foi o nosso sexto ano bruxo, se eu não me engano, a gente já tava ali pra marcar nossa ascensão, nossa vinda pros comensais da morte, tanto eu quanto o Regulus. Quando foi que aconteceu o que aconteceu com o elfo do Regulus e ele realmente quis se sacrificar? Que, pra quem não sabe, Voldemort pediu o elfo do Regulus, que era um elfo que cresceu não só com ele, mas comigo também. Então, tinha não uma simbologia, mas ele era parte da nossa família pra gente, sabe? Então, óbvio que se mexesse com o elfo, não só Regulus ia sentir, mas eu também senti. Então, isso, na hora, foi um baque muito grande. E o Regulus quis realmente se sacrificar, mas eu não deixei. Falei, não. Porque eu já sei o fim dessa história. Não vou dizer que ele morreu à toa, tá, gente? Ele não morreu à toa, porque se não fosse por ele, o mundo bruxo não seria salvo. Mas ele iria morrer sem ser reconhecido, ia morrer sendo taxado de mal, de ruim, de tudo quanto é coisa ruim que vocês podem imaginar. E Sirius, que era egocêntrico pra caramba, ia ganhar o papel de herói e de bonzinho. E, gente, sinceramente, eu odeio James Potter. Isso não vem ao caso, mas eu odeio James Potter e todos os marotos que vocês podem imaginar, tá? E, odeio. Odeio o Lupin, odeio o Pedro Pettigrew. A gente tinha ali como é que fala? Um equilíbrio, né? Um equilíbrio, até porque o Pedro Pettigrew também fazia parte de um grupo de espião de Voldemort, né? Então, é sobre isso.
Mas o James, ele era... Gente, eu não consigo explicar. Mas eu já fui filha de James Potter em outra DR e ele não era assim, tá? Mas na adolescência, em específico, ele mexia muito com o Snape. Tipo, eu ficava pensando, cara, como é que o Snape não tinha metido uma Avada Kedavra nele? Porque se fosse eu, já tinha colocado, entendeu? Já tinha metido ali, tipo, morre, praga, entendeu? E, cara, ele mexia muito com o Snape, de, tipo, às vezes até colocar a vida do Snape em risco. E quem lê os livros realmente sabe que James Potter era do feitio dele fazer isso. Só que eu não sabia, entendeu? Na época que eu fui, eu não sabia que ele era desse tipo. Então eu peguei um ranço tão grande do James Potter que nunca mais eu fui pra uma DR de Harry Potter e coloquei ele como meu pai. Nunca mais. E simplesmente. Tá, beleza. Tudo passou e impediu Regulus de se sacrificar. E então chegou o momento em que a gente faria realmente parte dos Comensais da Morte. Lembrando que o favor que Voldemort pediu, ele pediu antes de nos tornar comensais. Era meio que uma missão pra saber se a gente era apto pra aquilo. Então, o que não acontece nos livros, tá, gente? Nos livros é totalmente ao contrário, ele já era comensal. Então, depois que a gente se torna comensal, tem a marca da morte e tudo mais, a gente já era comensal, a gente recebia missões. Só que não eram missões como para qualquer outro comensal da morte. Eram missões muito mais perigosas. Isso porque Sirius Black roubou uma Horcrux de Voldemort. E aí foi quando começou todo o babado e tava todo mundo querendo se matar. Sirius Black roubou essa Horcrux. Lembrando que na época em que ele roubou a Horcrux, ele já tinha saído de casa, ele já tinha fugido de casa e ido morar com James Potter, tá? Se eu não me engano, já tinha uma ordem da Fênix ele sendo construída pra poder derrotar o Voldemort, mas tanto eu quanto o Regulus, a gente era abertamente a favor do Voldemort, entendeu? A gente era abertamente a favor dele e isso todo mundo sabia, tá? Regulus roubou a bosta dessa Horcrux e a gente teve que fazer muita coisa, tipo assim, pra poder não de fato acabar com Sirius, porque ele era nosso irmão ainda. Mesmo que ele fizesse bullying, não só comigo, como com o Regulus e o Snape, ele era o nosso irmão, sabe? Ele era o nosso irmão e a gente sabia que mais pra frente ele poderia amadurecer e ser uma pessoa boa e tudo mais. Eu sabia disso principalmente porque eu já tinha vivenciado isso na época do Trio de Ouro. Então, é sobre. Só que teve uma época em que Voldemort em específico olhou pra mim e disse que tinha uma missão pra mim. Aí ele falou assim pra mim, eu preciso da minha Horcrux. E você é escolhida pra pegar ela de volta. Nada mais do que justo porque você é irmã de Sirius Black. E se você não fizer isso, eu mesma vou fazer. Eu mesma vou fazer. E você sabe que se eu for fazer, não vai acabar do jeito que todo mundo espera. Então, eu já entendi que se fosse o próprio Voldemort pegando a Horcrux dele, ele provavelmente daria um fim em Sirius. E não era o que eu queria. Então, beleza. A gente entrou em um acordo e eu falei que eu iria dar um jeito, sim, de pegar a Horcrux dele de volta e de fazer Sirius me devolver. Fui conversar com Sirius, deu tudo errado. Ele não queria me devolver a Horcrux, inclusive ele se escondia de mim a todo momento. Isso no nosso sexto ano bruxo, do sexto pro sétimo, tá? Se escondia a todo momento e eu não conseguia ter contato com Sirius, tanto eu quanto o Regulus. Até que eu simplesmente enchi, tipo assim, eu simplesmente me explodi. Tava tudo, não sei explicar, gente. Até porque não era só essa missão de pegar a Horcrux do Voldemort me atormentando, sabe? Tinha a câmara secreta que tinha sido descoberta e que, tipo, foi culpa não só minha, mas também do Regulus. E isso já tava nos atormentando, porque tava todo mundo achando que a gente era fracassado por conta que a gente tinha meio que deixado um Sonserino ver a câmara e esse Sonserino era um filho da mãe fofoqueiro do caramba que contou pra todo mundo. Então, sim, não, todos os Sonserinos não se apoiam, tá? Tirem essa ideia da cabeça, porque eu sou Sonserina, posso ser amigo de todos os Sonserinos. Não, você não pode ser amigo de todos os Sonserinos, tá bom? Muitos deles vão querer te ferrar também. Então, eu já tava muito mal por conta disso, eu simplesmente explodi. Simplesmente por esse surto em que eu explodi, eu realmente estava com muita raiva, não só do James Potter,
e do Lupin, porque eles faziam muito bullying com a gente, mas também do Sirius, porque ele apoiava aquilo. Então eu decidi que o que o Voldemort provavelmente faria, eu faria também. E já começa daí, a gente já descobre que minha índole já não é tão boa. Eu comecei pelas comunais. E quando eu falo que eu comecei pelas comunais, gente, eu estou dizendo de literalmente explodir cada comunal, incluindo a comunal da Sonserina. Eu estava tão pé da vida que eu simplesmente não quis saber de nada e saí explodindo cada comunal. Inclusive, explodi salas de feitiço, explodi algumas outras salas também, que era uma sala de quiromancia, se eu não me engano. Enfim, arte de ler mãos e tudo mais. Tinha uma sala disso lá. Pra quem não sabe, antes, na época dos Marotos, tinham muitas salas que não tinham na época do Trio de Ouro, tá? Então, é sobre isso. Enfim, tava fazendo tudo aquilo pra poder chamar a atenção do Sirius, e eu realmente consegui chamar a atenção dele. Lembrando que quando eu comecei a explodir todas as comunais, os comensais da morte apareceram logo atrás de mim. Foi como se eu tivesse, tipo, feito uma invocação do mal, sabe? Foi muito engraçado, só que naquela hora eu tava muito, não nervosa, mas eu tava muito eufórica, eu tava muito enérgica, eu queria fazer aquilo, eu ia fazer aquilo. Então, depois que eu destruí todas as comunais, destruí a maioria das salas de Hogwarts, eu encontrei, tinha um pátio de, tipo, não era um pátio, era um gramado fora de Hogwarts, em que eu encontrei o Sirius. E na hora que eu encontrei o Sirius, ele olhou nos meus olhos e falou pra mim: então é verdade que você tá mexendo com magia que nem os comensais da morte ousam mexer. Aí eu falei: sim, Sirius. Tipo, essa é a parte, tipo, que você não sabia. É como se fosse o outro lado da moeda que você nunca ousaria tocar. E quando eu falei isso pra ele, ele falou pra mim desistir daquilo porque ele não queria dar o próximo passo. E o próximo passo seria, né? E eu falei a mesma coisa pra ele. Então você também deve desistir porque eu também não quero dar o próximo passo. E foi quando eu apontei a varinha pra ele. Gente, juro por Deus, eu não estava pensando em nada naquele momento. Tipo, eu tava estática, mas estava preparada pra aquilo. Eu ia fazer sem pensar. E foi quando o Regulus tocou no meu ombro e falou: Magnólia, você tem certeza? Tem certeza que você precisa fazer isso? E então eu só olhei pro Sirius, ele pegou a varinha dele. E antes que o Sirius pudesse fazer qualquer coisa, eu meti um Expelliarmus e, tipo, tirei a varinha dele. E no momento em que eu tirei a varinha dele, eu soltei um Petríficos no Sirius. E fiz isso à toa, porque a Horcrux do Voldemort não estava com o Sirius. Ele não estava com a Horcrux. Ele tinha escondido em outro lugar que até hoje eu não sei onde tá, porque eu nunca mais acessei essa daí. Então, não sei onde tá. E ele ficou petrificado. E naquela hora que ele ficou petrificado, tipo, os comensais da morte pararam e começaram meio que a olhar em volta dele, tipo, não como se fosse revistar ele pra ver se a pedra tava com ele. E não tava com ele nem no pescoço, era pra estar com ele, mas não tava. Então a gente foi pra outra parte do plano. Eu deixei Sirius petrificado e, como eu disse pra vocês, eu era proficiente em arte das trevas. Então eu conseguia fazer com que ele ficasse petrificado pelo tempo que eu quisesse. Deixei ele petrificado e saí de Hogwarts. Eu não terminei os meus anos em Hogwarts, tá? Eu comecei a atuar como, literalmente, comensal da morte ao lado de Regulus Black a partir daquele momento. E foi quando começou a surgir muitas outras missões pra gente. Armaram a Ordem da Fênix sem o Sirius Black, tá? Armaram a Ordem da Fênix e eu tinha o Sirius petrificado pra mim, até o momento em que eu quisesse trazer ele de volta. Mas isso nunca aconteceu, porque eu sabia que ele provavelmente atrapalharia todos os meus planos. E afinal ele era muito... tinha o... como é que fala? Ele tinha aquele senso do bonzinho, sabe? Ele queria ser o bom. Assim como o James Potter, que era um filho da mãe. Inclusive, toda oportunidade que eu tenho de xingar o James Potter, eu vou aproveitar pra xingar. Eu odeio ele, eu odeio o que ele fazia com o Snape, eu odeio o que ele fazia com o Regulus, eu odeio o que ele fazia comigo. E além do Regulus ele ser um pouco introspectivo, ele era um dos melhores alunos de Hogwarts. Tipo assim, James estava bem abaixo do Regulus, porque o Regulus, ele estudava muito.
não só eu e Regulus a gente estudava pra arte das trevas, mas a gente também era muito aplicado para as matérias em Hogwarts. Então eles estavam perdendo 2 alunos extremamente bons, entendeu? Mas é Sonserina, né? Sonserina só tem aluno inteligente, aluno que é ambicioso por ter inteligência, por ter conhecimento e por ter poder, na verdade, né? Mas os meus planos não era seguir Voldemort para sempre. Meus planos era tomar o lugar de Voldemort. Só que para isso, eu tinha que agir por baixo dos panos, né? Foi quando os anos foram se passando, a gente já tinha uns 23 anos por aí. Ainda fazíamos parte dos Comensais da Morte, tá? Se eu não me engano, quando a gente já tinha 23 anos, o bebê Harry já tinha nascido, já tinha acontecido o que tinha pra acontecer. E eu agia por baixo dos panos pra tirar Voldemort do poder e me colocar acima dele. E isso acontecia com o Regulus me apoiando, ele era meio que um espião e me contava tudo o que Voldemort contava pra ele, porque Voldemort tinha uma segurança mais em Regulus pra contar as coisas, por conta do que Regulus tinha feito, né, de dar o elfo dele pro Voldemort. Então ele tinha uma confiança mais no Regulus. Então tudo que ele contava pro Regulus, Regulus contava pra mim. E eu consegui me organizar melhor. A minha primeira Horcrux. Quando foi que aconteceu a minha primeira Horcrux? Gente, na época em que Harry nasceu e Voldemort, consequentemente, ficou mais fraco, eu aproveitei essa época ao máximo para tomar o lugar de Voldemort. E eu agora era conhecida como a Senhora das Trevas. Então, por que eu era conhecida assim? Tudo começou quando eu comecei com as minhas primeiras Horcrux. Eu simplesmente estava no Beco Diagonal e na hora que eu estava passando no Beco Diagonal, eu entrei no Olivaras. E por que, sabe, você entrou no Olivaras? A varinha de Voldemort tinha sumido. E pra quem não sabe, a varinha de Voldemort era a varinha das varinhas. E eu estava procurando por essa varinha. Procurando não só por ela, mas também procurando saber mais sobre ela. E quem melhor do que o Olivaras pra me falar sobre isso? Lembrando que Voldemort ainda não tinha sequestrado o Olivaras, tá? Nessa época. Então, eu conversei com o Olivaras e ele me explicou um pouco sobre a vara, né, que era a varinha das varinhas. Para quem não conhece o conto dos 3 irmãos, procurem conhecer, porque é um conto maravilhoso, tá? E ele me contou um pouco sobre a varinha das varinhas e falou que quem já havia pegado a varinha das varinhas era Voldemort, ele já tinha chegado antes de mim. Só que eu não sabia onde Voldemort estava, até porque Pedro Pettigrew era um guardião de Voldemort, era ele quem estava com Voldemort naquela época, em prol de Voldemort dar o perdão pra ele, porque o Pedro Pettigrew também foi uma pessoa que traiu Voldemort, mas também que ajudou. Ele era meio que, tipo, ele tava mal em ambas as partes, sabe? Tanto com James Potter, tanto com Voldemort. James já havia morrido nessa época também, tá, gente? Então, assim que eu conversei com o Olivaras e tudo mais, tinha um cara na loja do Olivaras. Tinha um cara, e ele simplesmente estava mexendo em todas as varinhas. E eu percebi que ele me olhava muito, muito, muito mesmo. E eu realmente, há um bom tempo, eu já estava procurando alguém pra que eu pudesse fazer uma Horcrux. Só que eu não queria matar uma pessoa aleatória, eu queria matar uma pessoa que, tipo, meu Deus, é muito ruim eu falar isso, né? Mas enfim, pra fazer uma Horcrux você tem que matar uma pessoa, pra quem não sabe, tá? Eu queria, tipo assim, fazer isso com uma pessoa que realmente merecesse, tipo, alguém muito mal, sabe? E isso diz muito sobre mim também, talvez deve ser por isso que a minha segunda casa seja Lufa-Lufa, né? Mas é sobre. E eu estava disposta a fazer isso, só que eu estava procurando por alguém mal, entendeu? Só que esse cara que tava no Olivaras, ele me olhava muito. E eu conjurei um encanto, um conjuro, na verdade. Eu conjurei um conjuro em que eu conseguia ver energias, tipo, não só energias, tipo assim, magias, sabe? Eu conseguia ver magias ocultas. Esse é o nome da... Desculpa, minha câmera tá muito ruim porque ela fica toda hora avisando que não tem espaço suficiente na galeria e tem que ficar pausando a pausa do vídeo. Mas enfim, naquela hora que eu conseguia ver magias ocultas,
eu consegui ver que a magia dele tinha uma aura muito escura. Então, eu já associei, é um comensal da morte. E na hora que eu associei isso, e eu vi que ele estava me olhando muito, cara, rapidamente meus instintos já falavam. Ele é Voldemort, tipo, Voldemort provavelmente estaria me procurando, porque ele sabia que eu já estava fazendo uma movimentação muito grande. Todo mundo já me conhecia como a Senhora das Trevas, então era óbvio que eu já estava fazendo uma movimentação grande e que Voldemort não queria que eu tomasse o lugar dele. Eu sempre fui muito de querer as coisas, de querer fazer as coisas boas, de não querer fazer as coisas ruins, mas em específico nessa DR eu acabei fazendo mais coisas ruins do que coisas boas, tá? Mas o porquê que eu queria ser a Senhora das Trevas? Eu queria não só atingir o Ministério da Magia com isso, porque eu queria fazer parte do Ministério da Magia, tá? Pra atribuir novas leis aos bruxos, mas também eu queria ter poder. Então, o que aconteceu? Na mesma hora, eu dei uma roda quedabra nele, ele morreu, e eu decidi que ele seria a minha primeira Horcrux. Sabia que eu não poderia fazer uma varinha, que eu não poderia fazer uma Horcrux como varinha. Só que foi possível nessa DR eu fazer isso. Até porque, na minha cabeça, tipo assim, eu só poderia fazer uma Horcrux num objeto, por exemplo, um batom. Tipo, eu poderia colocar um pedaço da minha alma aqui. Mas isso não faria tanto sentido, né? Eu não poder colocar minha Horcrux numa varinha. Senão, não seria possível colocar minha Horcrux dentro de uma outra pessoa. Assim como aconteceu com Voldemort e Harry Potter. Então, foi isso. Eu coloquei minha primeira Horcrux. Era uma varinha. Eu peguei essa varinha. O Olivares sabia que era a minha primeira Horcrux. Até porque o Olivares, gente, ele não é bobo. Ele sabe também um pouco de arte da magia das trevas. E naquele momento, eu também matei o Olivares. Eu estou contando de forma normal aqui pra vocês, porque foram coisas que aconteceram há muito tempo. Isso foi em 2022, tá? Então, foi quando eu realmente shiftei pra época dos marotos. E naquele dia em que tudo isso aconteceu, a notícia de que Olivares havia sido morto e que uma outra pessoa também tinha sido morta dentro, lá, pela Senhora das Trevas, se espalhou muito. Tipo, muito, muito, muito. E o meu nome ficou muito conhecido. Tipo, muito conhecido. Eu não era somente Magnolia Black. Eu era Magnolia Black, a Senhora das Trevas. Então, tipo, isso era muito, muito legal. E eu conseguia sentir o poder que o meu nome tinha. Então, eu comecei a gostar daquilo. E foi quando eu deixei de ser menina e comecei a me tornar mulher. Por que eu falo comecei a me tornar mulher? Ou me tornei realmente uma bruxa, né? Porque foi quando eu parei de sentir remorso. Não remorso, mas parei de sentir pena. Eu não sentia remorso, mas eu sentia pena, sabe? Parei de sentir pena de todas as pessoas e comecei a fazer uma Horcrux atrás da outra. E é isso. Bom, pro vídeo não ficar muito grande, se vocês quiserem que eu conte sobre todos os acontecimentos, até a época em que eu fui pra Rua dos Alfedeiros rever Harry Potter, porque eu realmente fui pegar Harry Potter. Eu precisava do Harry Potter pra que meu plano desse certo e pra que eu pudesse tomar o lugar de Voldemort. Se vocês quiserem, eu posso contar isso numa parte 2. Mas é isso. Um beijo pra vocês, espero que vocês tenham gostado do vídeo.